Olá, o meu nome é Liz Bittar e eu sou responsável pelo site O que os Espíritos Dizem. Esse é o nosso 13º vídeo e hoje vamos falar sobre psicografia. Mas antes eu quero reforçar o meu convite a vocês para orarmos juntos. Vamos nos reunir todos os dias de segunda às sextas-feiras, às 7 da noite, para lermos o Evangelho, um trecho do Evangelho, seguido de breves comentários e orações, especialmente nesse momento que estamos atravessando tão difícil de pandemia. Então, são reuniões virtuais em uma sala virtual, com duração máxima de 40 minutos. E se você quiser orar com a gente, deixe o seu e-mail nos comentários ou então escreva para o que os espíritos dizem @gmail.com, tá bom? Então, o convite está feito e vamos, para começar a falar de psicografia, eu quero ler um soneto psicografado por Chico Xavier, de autoria de Alta de Souza. Chama-se Presença do Amor. Deus te abençoe o pão que dás à porta aos romeiros cansados da agonia, o teto aos que se vão em noite fria, na dor em que a nudez se desconforta. Deus te abençoe o raio de alegria com que a força da fé se te transporta no rumo da esperança semi-morta para trazê-la à glória do outro dia. Deus te abençoe por tudo quanto fales para extinguir tristezas, dores, males que se amontoam na penura imensa. Mas Deus te abençoe, porém, com mais ternura, a presença da paz e da ventura, de todo o amor que dês sem recompensa. É lindo esse soneto, não é? Chama-se Presença do Amor. Eu acho que até vou postar nos comentários porque é tão bonito. E esse é um dos poemas e uma das mensagens que eu guardo num caderninho que eu fiz, porque a gente nas sessões espíritas recebe, né, essas mensagens e eu não queria que elas ficassem ali perdidas, esquecidas em alguma gaveta, então eu fui juntando, fiz esse caderno. E tenho muito mais até, poderia fazer outro. E de vez em quando eu releio e é sempre um prazer porque são mensagens muito bonitas, são poemas, sonetos, às vezes um puxãozinho de orelha, um conselho interessante, sempre com base no Evangelho. E a psicografia é isso, quer dizer, a psicografia, que é a capacidade de escrever por intuição dos espíritos, que ficou muito conhecida através de Chico Xavier, nós podemos utilizar para escrever livros, como foi o caso de Chico, mais de 500, para escrever esse tipo de mensagem, que aí temos aos milhares, e para escrever cartas consolando, confortando entes queridos que estão aqui em profundo sofrimento por terem perdido parentes e esses parentes do lado de lá se servem da mediunidade de psicografia de alguns médiuns para enviar seu recado dizendo estou vivo, estou vivo. E são mensagens realmente incontestáveis porque trazem detalhes que o médium não teria como ter acesso. Então, por aí se comprova a veracidade dessas mensagens. Então, com relação à psicografia, ela pode ser totalmente mecânica, que é um processo assim automático, o médium não tem consciência daquilo que está escrevendo. Pode ser semiconsciente, quando o médium está um pouco aqui, um pouco ali. E pode ser totalmente consciente, quando o médium tem perfeita noção daquilo que está escrevendo e é como se fosse um ditado. Você sente assim uma pressão na mão, uma pressão no braço, como se tivesse um peso no braço e começa a escrever num processo natural. E os médiuns que têm a psicografia costumam gostar desse momento
E porque é uma mediunidade, digamos, leve, né? Mas normalmente a psicografia é um treinamento ou uma passagem para que você possa exercer outros tipos de mediunidade, tais quais, por exemplo, nos trabalhos das sessões espíritas de acolhimento, encaminhamento ou desobsessão. Então, eu com relação à psicografia, eu gostaria de fazer 2 comentários que eu acho que são importantes. Primeiramente, eu gostaria de falar da função da mediunidade. E para isso, se você tiver um tempinho, eu vou te convidar a assistir os vídeos de números 11 e 12, onde eu falo do funcionamento das sessões espíritas, no vídeo 11, e da função da mediunidade. E no vídeo 12 eu falo dos trabalhos de desobsessão, qual é o papel do médium. Neste caso da psicografia, também vale a gente considerar o papel do médium, porque nós sabemos que mediunidade é tarefa. Mediunidade não é dom, é uma condição orgânica, que é uma expansão fluídica que permite que você tenha a sensibilidade de perceber e de se comunicar com irmãos desencarnados. Então, ela é uma faculdade orgânica, não é um dom, não somos os eleitos, nem escolhidos por Deus, nem nada dessa bobagem. E o uso que se dá da mediunidade, isso sim, isso é competência do médium, que deve se aliar à causa do bem e jamais tirar proveito próprio da faculdade mediúnica. E mediunidade é tarefa. Então, tendo a possibilidade de nos comunicarmos com irmãos desencarnados, nós podemos, através da mediunidade, cooperar no trabalho de encaminhamento, de consolo, de conforto, de irmãos que estão em sofrimento do outro lado, ou então de almas perturbadas, como é o caso dos obsessores. Então é uma tarefa. A psicografia, ela pode ter o risco de nos desviar dessa tarefa no seguinte sentido, e aí fica o alerta. Se as mensagens são mensagens que tem, como por exemplo essa, um soneto lindo, ou então mensagens com um cunho, assim, mensagens que trazem realmente uma reflexão, não é? Que falam dos ensinamentos cristãos, mas com uma certa profundidade. Realmente você tem que avaliar o conteúdo da mensagem, então ela realmente serve a um propósito. Sem contar, é claro, obviamente, as mensagens aos parentes, quando são confirmadas realmente que vêm daquela pessoa, ou os livros, que também há livros maravilhosos. Então vamos excluir essas 2, que nós já sabemos que são benéficas, mas na questão das mensagens fica o alerta, porque nós temos que sempre pensar na função mediúnica. O médium tem que sempre pensar na função mediúnica e não procurar ter talvez uma posição de destaque pelo fato de psicografar algumas mensagens. Então, o médium tem que ficar muito atento se ele está se dedicando realmente ao trabalho, à tarefa mediúnica. Primeira coisa. Segunda, a gente sempre tem que analisar o conteúdo dessas mensagens. Porque, às vezes, o conteúdo é uma coisa assim superficial, sabe? Que não tem muita profundidade, às vezes extrai 1, 2 linhas ali do Evangelho, mas não são mensagens com uma profundidade que denotam o conhecimento do espírito comunicante. Então, às vezes a gente vê que é uma coisa assim muito rasa, muito superficial, muito palavra bonita, mas mais do mesmo, sabe? Sem nada que te chame a atenção, que te leve à reflexão. Então, o médium tem que estar sempre atento à qualidade, à profundidade e ao conteúdo dessas mensagens, para não ficar na banalidade, sempre o mesmo, aquele discursozinho sempre igual. Então, o médium tem que ficar atento. Por quê? Espíritos há de toda sorte, de todo tipo, e eles falam o que querem. E quando encontram plateia, então, os inferiores adoram,
né? Então, o médium tem que se policiar, tem que se policiar. Então, quais são os sinais de alerta para o médium? Primeiro, quando tem ali o guia permanente, tipo, as pessoas acham que vai ser tipo Chico e Emmanuel, sabe? Calma, calma, gente. Quando você tem ali um guia que está sempre disposto, está sempre ali para responder tudo, como se ele não tivesse outra ocupação, está sempre ali, pronto para atender. Então ali já é um sinalzinho de alerta. Outra coisa é para que se prestam essas mensagens. Tem que analisar o conteúdo. Por quê? Às vezes o médium começa a escrever, começa a dar mensagem, e daqui a pouco está respondendo, está dando consulta, está dizendo qual é o melhor dia para você fechar aquele negócio. Não vai, não, na terça não, sexta-feira é o melhor dia. Está dizendo se a tua viagem vai dar certo ou não, quem vai casar, quem vai separar, se o artista de cinema lá, o que vai acontecer com ele, quem vai morrer, que acidente vai ter, que tragédia vai ter, já faz previsão, já faz prognóstico, já dá palpite na vida de todo mundo. Então, por aí você vê que realmente trata-se de um espírito de ordem inferior, porque espíritos bons que se dedicam à causa do bem não se ocupam dessas coisas, não dão esse tipo de informação, né? E não estão ali prontos a servir a hora que você chama, pois não, não é assim. A mediunidade é tarefa para nós e tarefa para eles. Então, o médium tem que ficar muito atento e as pessoas assim em volta desses médiuns também tem que ter muito critério para analisar a utilidade dessas mensagens, a profundidade, o conteúdo e a utilidade, porque espíritos mal intencionados, podem se aproveitar de um médium desavisado, que não tem muito estudo da doutrina espírita, não estudou as obras de Kardec, não conhece muito os processos da mediunidade, fica encantado com a mediunidade de psicografia e cede ao espírito, que acaba dominando esse médium. O médium acaba virando marionete na mão desses espíritos e não servem à causa do bem e não aplicam a sua mediunidade para uma finalidade útil, de socorro às entidades do outro lado da vida. Então, é preciso também que não só o médium que tem que estar alerta, mas também aqueles que estão à sua volta, para não incentivarem esse tipo de mediunidade à torta e à direita. O psicografa responde coisa, tudo que se pergunta o espírito responde. Tem resposta para tudo. Então, aí realmente é um desvirtuamento da mediunidade. E a mediunidade de psicografia talvez seja, dentre todas, a mais perigosa. Você sabe por quê? Porque ela é fácil, não dói, o processo é até agradável, mas você pode psicografar na sua casa, no silêncio do seu quarto. Enquanto a psicofonia você exerce dentro da casa espírita com outras pessoas e num trabalho conjunto, a psicografia você pode psicografar da sua casa, sozinho. E aí, o médium que não tem autocontrole, não tem critério, não sabe ler nas entrelinhas, ele se torna presa fácil, refém dessas entidades mal intencionadas. E aí, onde que é o problema do médium? É a vaidade. A vaidade de achar que está fazendo algum trabalho, porque o médium, o espírito vai enchendo a bola do médium, né? Vai falando que o médium é maravilhoso, vai elogiando, vai aconselhando, dá conselhos para a vida prática e fica, não, eu estou do seu lado, eu vou te ajudar. Quem não gosta de uma pessoa que esteja do lado ajudando, né? Então, eu estou do seu lado, eu vou te ajudar, e vai falando, e vai dando conselho, e vai enchendo a bola do médium, diz que o médium, o trabalho dele é muito importante, e que o médium tem uma missão. Aí o médium fala, ai, nossa, tem uma missão. E aí vai se deixando levar por aquela ilusão, falta de critério, falta de estudo e vaidade, não é? Então, é aí que o médium cai.
é aí que o médium cai. Falta de estudo, principalmente, e de conhecimento da finalidade da mediunidade, que é servir. E não se servir da mediunidade e também não atingir ou pretender atingir nenhuma posição de destaque junto ao seu grupo social, ao seu grupo espírita, porque é psicografa. Porque nós sabemos que é uma mediunidade tão comum quanto as outras. O que importa aí não é o processo, é a profundidade, a qualidade da comunicação. E temos que analisar também a sua utilidade dentro do trabalho espírita. Quer dizer, só fico lá, só escrevendo, tá certo. Às vezes algumas mensagens, como eu tenho aqui, que vocês viram, um caderno lotado de mensagens, às vezes tem coisa linda, mas a gente tem que ter esse critério. Tem que ter esse critério. E jamais permitir ao espírito psicografar a todo lugar, a toda hora, não psicografar fora da casa espírita, porque isso é um trabalho mediúnico como qualquer outro. Então tem que ter supervisão, tem que estar dentro da casa espírita, não se deixar abandonar pelos elogios, pela manipulação do espírito que vai envolvendo o médium. E aí quando você vê o médium já está totalmente tomado, obsedado e desviado da sua tarefa mediúnica, tá? Então, psicografia é lindo, com cuidado, com moderação, com moderação. E pensando nisso, vamos falar no próximo vídeo de como os espíritos, o que eles podem nos falar, nos aconselhar. Porque nós sabemos que espírito superior, como eu já disse, não fazem previsão, não tem prognóstico, não adivinham nada, não nos aconselham porque respeitam o nosso livre-arbítrio. Então eu queria falar um pouquinho mais disso no próximo vídeo. Vamos fazer isso? A gente se vê lá então. Até já!